Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Olha eu aqui de volta. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a biossegurança na enfermagem, né? Que a gente vai precisar tanto dentro das unidades onde a gente vai estagiar, né? De ter segurança para trabalhar, tá? Para poder estagiar. E vamos falar um pouquinho de controle de infecção, né? O que que a enfermagem faz para diminuir o risco de infecção do paciente quando ele está numa unidade de saúde, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, quando a gente fala de biossegurança na enfermagem, a gente pensa assim, no que EPIs, o que a gente pode usar para nos proteger, né, de contaminação ou de qualquer infecção que o paciente às vezes possa ter e que a gente não possa né, levar para ele e ele trazer para a gente. Então, a gente vai falar de alguns equipamentos de proteção individual e eu sei que vocês já tiveram isso, mas a gente só vai retomar, tá? Que mais que eu ia falar? Além dos equipamentos de proteção individual, a gente tem que pensar nos riscos de infecção que esse paciente corre. A gente também coloca, porque nós não vamos ter contato com um paciente só, nós vamos ter contato com vários pacientes. Então, a gente utiliza os equipamentos de proteção para que a gente não faça uma coisa que chama infecção cruzada. O que é infecção cruzada? Eu tenho um paciente José, né, aqui, e aí eu tenho o paciente João aqui. A enfermagem cuida desse, às vezes ela cuida desse também, então ela não pode levar a infecção desse paciente para esse. Então a gente pensa nisso, a gente chama isso de infecção cruzada. A gente já falou sobre isso também em centro cirúrgico. Mas vamos lá. O que a gente tem de equipamentos? A gente tem a luva, a gente tem a máscara, a gente tem o protetor respiratório, né, que é um outro tipo de máscara, que a gente vai falar que é uma máscara especial e que hoje vocês têm visto, né, muitos profissionais de saúde usando, utilizando nos serviços de saúde, porque é uma máscara que tem um filtro maior, né? A gente tem o avental e o gorro. O gorro hoje também tem sido um equipamento de proteção individual indispensável no cuidado. Por quê? Porque a gente passa a mão no cabelo muitas vezes, então isso tem sido um recurso utilizado muito por conta né, das gotículas do coronavírus. Tá? O calçado, que a gente fala da importância de vocês escolherem, né, um calçado além de confortável, fechado, impermeável para o estágio, né? Porque, por exemplo, o paciente pode vomitar. E aí, se você está com um calçado que é de tecido, né, você vai molhar o seu sapato. Se você tem uma unha que está infeccionada, há um risco de infecção, né? Está uma porta aberta de entrada ali. E o óculos de proteção, que a gente vai falar hoje também da Face Shield, que também é um equipamento que tem sido muito utilizado, né? Nós temos vivido uma adequação do uso dos equipamentos de proteção individual por conta da pandemia, tá? A gente vai falar um pouquinho isso também. Né? Como isso tem mudado, né? Nós estamos vivenciando uma outra era e a gente não sabe se esses equipamentos, como a Face Shield, por exemplo, vai ser parada de ser utilizada mesmo que a gente haja uma diminuição do número de casos, tudo isso. Então a gente está vendo uma mudança hoje, né? A gente está tendo uma aula hoje com possíveis mudanças daqui a um tempo, né? Então, que você já tem que conhecer. Quando eu falo de equipamento de proteção individual, estou falando da luva, da máscara, do avental, do gorro, do óculos, né, que são EPIs usados para proteger as determinadas partes do nosso corpo. A luva protege as mãos, a máscara, o protetor respiratório, né, a outra máscara, ela protege nossas vias respiratórias, né? A Face Shield também tem essa função, o óculos, proteção dos olhos, das mucosas, e a Face Shield também. O calçado, os pés, o gorro, os cabelos, e o avental, o tronco, os braços e as pernas. Tá? As luvas, né? As luvas, elas protegem a mão da gente para o contato biológico. A gente tem vários tipos de luva, né? Elas devem ser utilizadas toda vez que a gente vai tocar o paciente que possa ter secreção, possa ter fluidos, né? Que a gente vai manipular a boca, a mucosas vaginais ou genitais, ou que a gente vai manipular a excreta, né? Pacientes com pele íntegra, nós não precisamos utilizar a luva, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer sinais vitais, o paciente está acamado, não sei se ele tem uma lesão no braço, então a gente acaba colocando a luva para aferir os sinais vitais, porque nós vamos tocá-lo, a gente não sabe se ele tem lesão, né? Então, hoje, muitas vezes, dentro das unidades hospitalares e com pacientes acamados, a gente acaba utilizando as luvas até para aferir os sinais vitais, tá? Ela deve ser removida logo assim a gente termine o procedimento, né? Ninguém sai de luva no corredor, ninguém atende telefone de luva, ninguém pega a caneta para fazer anotação de luva,
né? Porque aí você fala, ah, mas a luva tá limpa. Tá, mas quem tá te olhando não sabe se a sua luva tá limpa. Então, a gente acabou o procedimento, a gente retira as luvas, faz a higienização das mãos, seja com álcool gel ou com água e sabão, para que você possa tocar em outras superfícies. Importante a gente lembrar disso, né? Não se toque em maçaneta com luva, tá? Acabei de utilizar, acabei de aferir a temperatura do paciente, se assim for fazer, né? Eu retiro as luvas, higienizo as mãos e faço a anotação de enfermagem, ok? Então, a gente tem luvas de borracha, são muito utilizadas com o pessoal da central de material que faz a lavagem de equipamentos. As luvas de procedimento, que a gente usa para os procedimentos em que não há necessidade de uso de luvas estéreis. E luvas estéreis quando eu vou manipular áreas, regiões, aspiração, a passagem da sonda, né? Em que eu preciso, que eu vou manipular órgãos que possam, mucosas que possam ser estéreis, tá? Aí eu uso a luva estéreo, tá? O curativo, que eu quero manter o mais estéreo possível, né? Então, é isso. A máscara ela deve ser utilizada, hoje penso que a máscara, né, ela hoje não é só um item de proteção individual para os profissionais de saúde, ela é um item de proteção individual para as pessoas poderem sair na rua, né? Elas nos protegem contra respingos gerados pela fala, espirro, tosse, além de ser importante quando eu manipulo alguns produtos, né, hipoclorito, glutaraldeído, que hoje em dia, às vezes, na central de material também se usa. Ela deve ser trocada, a gente sabe que ela tem uma durabilidade de 2 horas, a máscara cirúrgica, se for usada continuamente, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. E ela não pode estar suja de batom, suja de maquiagem, tudo isso impede a sua filtragem. Então, a gente também tem que pensar nisso, tá? Então, por isso, hoje foi abolido, né, o uso das maquiagens, principalmente nesse período que nós estamos utilizando a máscara, tá? Todo o tempo. O protetor respiratório, a máscara bico de pato, a PPF 2 ou a N95, né? Elas são máscaras, elas são reutilizáveis, né? Hoje por 15 ou 30 dias, dependendo do tempo de uso que você está fazendo, né? Ela deve ser, não pode estar suja, não pode estar dobrada, não pode estar rasgada, tá? Ela protege o profissional com um filtro maior, então ela tem um filtro para gotículas, então ela protege mais que a máscara cirúrgica, tá? A gente usa agora, né, pacientes com coronavírus, alguns tipos de meningite, tuberculose, sarampo, ela deve ser utilizada. Hoje a gente tem os protetores oculares, né, ou a face shield sendo utilizada como substituto, né? Ela tem que ser confortável, ela tem que conferir uma boa visualização, né? E quando a gente deve usar? Em todos os procedimentos em que há risco. Então, a gente hoje entra no quarto do paciente já de óculos ou de face shield. Por quê? Porque ele pode tossir, ele pode vomitar, né? Ele pode espirrar. Então, a gente utiliza para conferir essa proteção ao profissional, tá? O gorro ou avental. Hoje o gorro tem sido um equipamento de proteção individual usado, né, para todo tipo de assistência em saúde. Não sei se isso não vai permanecer, né, agora por conta dessa pandemia. Mas para evitar, principalmente o gorro a gente utiliza em pacientes que estão em isolamento por algum tipo de infecção que a gente chama de contato, o gorro e o avental. Então, o paciente está com uma bactéria que é mais resistente, né, do que a gente está acostumado a visualizar no hospital. Vai ter uma plaquinha lá que vocês viram com a gorete, escrito isolamento de contato. Então, com esses pacientes, a gente deveria usar o gorro e um avental. Né? O avental em alguns hospitais ele é de tecido, em outros hospitais ele é de TNT, em outros hospitais ele é de um tecido chamado SMS, que é um pouquinho mais grossinho do que o TNT, tá? Importante, entrei no quarto, eu me paramento, cuido daquele paciente, vou sair do quarto, tudo é retirado, jogado num lixo que tem próximo à porta e eu vou sair daquele quarto desparamentada. Por quê? Porque se eu toquei no paciente, eu cuidei dele, eu troquei a fralda dele, eu não posso sair com aquele equipamento de proteção individual porque ele já estará contaminado.
né? Então, antes de sair do quarto, nós fazemos toda a retirada, desprezamos, vamos lavar as mãos para que a gente possa tocar na maçaneta e sair do quarto do paciente que está em isolamento de contato, tá bom? Os calçados, né? Os calçados são super importantes, eles devem ser indicados para, né? A gente tem que utilizar porque o calçado, a gente protege para proteção dos pés, principalmente de sujeira, né? Eles devem ser fechados e impermeáveis, então ou de couro ou sintético. Hoje a gente tem esse material, né, grosso de plástico para a gente utilizar. Em alguns lugares dá-se preferência a botas, principalmente na central de material, onde a gente tem áreas molhadas, tá? Então, muito importante a escolha do sapato dentro do hospital, do calçado. A gente já falou disso, mas a gente vai falar de novo. Por que que lavamos as mãos? Porque a gente tem na pele uma flora residente, que é formada por micro-organismos que vivem na pele, né? Eles não são facilmente removíveis, mas eles são inativados pelos antissépticos. Então, por isso que o uso do álcool gel e o uso dos antissépticos dentro das unidades hospitalares inativam essa flora, fazendo com que a gente não contamine o paciente na hora desse toque, por exemplo, da colocação da luva de procedimento, tá? Eles possuem baixa patogenicidade e raramente causam infecção, exceto em pacientes imunodeprimidos, né? Mas é importante o uso dos antissépticos dentro dos hospitais para evitar esse tipo de oferta de risco ao paciente, né? A flora transitória, ela é formada por micro-organismos que a gente adquire no contato com a superfície. Então, toquei aqui no meu celular, provavelmente está cheio de bactérias aqui e eu estou, né, fazendo essa flora transitar de um lugar para outro. Ele é removido com a lavagem das mãos e por isso a sua importância, né? Possuem uma alta patogenicidade e são os maiores responsáveis por infecções hospitalares. Indicação da lavagem das mãos. Após tocar o fluido, secreções, após a retirada de luvas, antes de procedimentos, quando entra em contato com o paciente, entram procedimentos de um paciente e outro. Então, tá aqui, ó, né, os 5 passos que a gente deve. Então, antes de ter contato com o paciente, antes da realização de qualquer procedimento, após o contato com o paciente, após o contato com áreas próximas do paciente, após o contato com fluidos do paciente. São os momentos em que a gente deve lavar as mãos, tá? Por que é importante controlar as infecções dentro do... O que é infecção hospitalar? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Então, é qualquer tipo de infecção que o paciente adquire na entrada do hospital ou após a sua alta, e essa infecção está relacionada a qualquer procedimento que ele possa ter feito durante a sua internação, por exemplo, uma cirurgia. Eu vou no pronto-socorro tomar um soro, e aí eu fiz um procedimento lá, que foi a punção. Se dali a um tempo eu tenho uma flebite, uma infecção daquele local onde fez a punção, isso é considerado uma infecção do sistema de saúde, né? Então, tudo que for relacionado à invasão, né, ou não invasão, a gente precisa, né, se preocupar com isso. É uma preocupação da assistência de saúde e enfermagem. Por que a infecção acontece? Porque a gente tem vírus, bactérias, micro-organismos, né, fungos, protozoários que penetram a pele e começam a proliferar no indivíduo. As infecções hospitalares podem ser causadas por falta de asepsia, por falta de higienização no ambiente, no material dos medicamentos, no paciente e da equipe que vai atender, tá? Exemplos de asepsia. O ato de lavar as mãos impede a transferência dos micro-organismos da mão do agente para o paciente, para a saúde. A esterilização dos materiais, né, tanto de curativos quanto de os instrumentais cirúrgicos. A gente não deve tossir, espirrar, nem mesmo falar sobre os materiais, sobre o medicamento que nós estamos preparando, né? O uso de papel toalha, né? Então, a gente sabe que os papéis toalhas utilizados dentro das unidades hospitalares não pode ser de papel reciclado, porque há um alto índice de coliformes fecais, e aí você acabou de lavar a mão, você contamina a sua mão de novo, né? Ao secar, tá?
Não posso usar toalha. Por que que a gente não usa toalha? Na casa da gente, a gente usa toalhinha de rosto, né, para enxugar as mãos quando a gente lava, ou se a gente está na cozinha, a gente usa o guardanapo. Por que que a gente não faz isso no hospital? Por conta do alto índice, que a toalha fica molhada, eu sequei a mão, meu colega vai secar depois, o que que vai acontecer? Ele vai se contaminar, então não adianta nada, tá? A gente tem que pensar nisso. Não sentar nas camas dos pacientes, isso a gente tem que também orientar aos familiares, né, do paciente que vem de fora. Não colocar os materiais no chão, comadre, bacia, papagaio, porque depois ele vai entrar em contato com a mucosa do paciente. E remoção, por que se toma banho, que se faz higiene oral enquanto o paciente está internado? Porque ali eu vou tentar remover os micro-organismos, tá? Como se adquire uma infecção hospitalar? Qualquer pessoa que está internada, ela está sujeita a contrair uma infecção hospitalar, né? Porque ela está isso diretamente relacionado ao tempo de internação. Então, quanto mais tempo internado, maior o risco de infecção, né? E o procedimento. Quanto mais procedimento invasivo o paciente faz, mais risco de infecção ele tem, tá? Em procedimentos cirúrgicos, existem mais riscos de contrair infecção. Nas unidades de UTI, né, o paciente está mais exposto, ele vai ser feito a ele mais procedimentos invasivos, o risco dele é maior, tá? Quem são os que têm mais risco, né? Os recém-nascidos, os acidentados, por quê? Porque eles têm uma lesão de pele, queimado também, né? Ele tem uma abertura. Pacientes com tumores, né? O que fazem quimioterapia, receptores de órgãos, que fazem uso de imunossupressores, diabéticos, os idosos, né, que têm uma imunidade mais baixa, as grávidas também incluem-se aí nesse processo, e os pacientes que têm HIV positivo e que têm a doença AIDS, né? Nem todos os HIVs, eles têm, né, a imunodeficiência, né? Eles têm uma imunodeficiência às vezes não tão baixa, né? Tem uma carga viral baixa muitas vezes, mas os pacientes que estão sofrendo, que estão, né, com AIDS, com a doença, eles têm um risco maior de infecções, e infecções até oportunistas, tá? Vamos falar dos principais infecções que acontecem dentro das unidades de saúde, que é importante que a gente saiba disso. Infecção do trato urinário, né? Muito comum, é mais comum em mulheres do que homens, mas homens também têm infecções urinárias o uso da sonda vesical, né, é o maior causador de infecções urinárias dentro das unidades hospitalares. É claro que o uso da fralda, né, o paciente acamado também corre esse risco mesmo sem estar sondado, tá? Então, 80% das infecções urinárias são causadas pelo uso da sonda vesical, né, de demora. A gente vai mostrar aqui o que a gente tem que fazer, né? Eu já vou falar. Vamos falar um pouquinho da infecção do sítio cirúrgico, essa é mais tranquila, porque a gente trabalhou bastante disso no semestre passado, né? Quanto mais tempo de internação, as condições operatórias, pré-operatórias, né? Corpos estranhos, se tem dreno, quanto mais tempo o paciente fica com dreno, né? O uso de antibióticos nos horários corretos, de forma correta, diminui o risco de infecção do sítio cirúrgico, né? Então, eu posso ter desde uma infecção superficial, lembra que a gente falou, até uma infecção mais profunda, tá? Mas tudo isso pode estar relacionado ao uso do material que não foi esterilizado corretamente, ao tempo de cirurgia. Então, quanto mais tempo aquela ferida ficou aberta, maior o risco de infecção, tá? Então, isso a gente já discutiu bastante na outra disciplina. Quando a gente usa, então, sonda vesical, ó, quanto maior o tempo de uso, maior o risco de ter a sonda. Então, a sonda, essa bolsa coletora, ela não pode estar muito cheia, porque isso pode fazer com que haja refluxo, né? Volte, urina. A gente tem hoje bolsas que tem isso daqui que vocês estão vendo, que são uma válvula anti-refluxo. Mas a gente não pode confiar só nela. Por exemplo, o paciente vai para exame, você vai pegar essa bolsa aqui e vai colocar em cima da cama. A gente faz o clamp, né? Clampeia essa sonda, tá? Isso daqui não pode ficar encostado no chão. O paciente vai tomar banho, a gente tem que proteger, não pode molhar, tá? Tudo isso para reduzir, para diminuir o risco de infecção. E sonda, quanto mais cedo a gente falar para o médico se a gente pode tirar, melhor o paciente, né? Menos risco o paciente vai ter de infecção, tá? Isso é responsabilidade nossa da enfermagem, tá?
Então, é cômodo para a gente que o paciente fique com a sonda, porque daí eu não preciso trocar a fralda dele, que vai estar molhado o tempo todo. Mas a gente tem que pensar no risco que o paciente está correndo em se manter a sonda, tá? Infecção do trato respiratório. Então, os pacientes que ficam acamados, que ficam entubados, vocês vão ver que ninguém fica deitado a 90 graus dentro do hospital. Por quê? Para evitar que ele tenha a pneumonia de aspiração. Então, os pacientes sempre têm que ficar a 30, 45 graus, que é Fowler ou semi-Fowler. Então, para comer, o paciente tem que estar bem sentado, para evitar que ele tenha pneumonias de aspiração. Então, vocês vão ver os pacientes assim, sempre com a cabeceira elevada dentro dos hospitais, para evitar o que a gente chama de broncoaspiração, colonização da orofaringe. Então, às vezes, bactéria que a gente tem na boca, né? Se o paciente está muito deitado, ela corre o risco de escorrer e ir parar no pulmão, tá? Então, por isso, a gente tem que manter os pacientes numa posição mais elevada. Infecção da corrente sanguínea, né? Vocês vão ver os pacientes todos nos hospitais ou nas unidades de saúde, às vezes com punção, né? Isso é um risco de infecção da corrente sanguínea. Por isso que o preparo do medicamento a gente tem que fazer de maneira asséptica. Não posso contaminar a agulha, não posso contaminar a seringa, porque senão se eu contamino e depois eu faço a medicação no paciente, como vocês estão vendo aqui, ó, eu estou colocando, né, micro-organismos, bactérias dentro da corrente sanguínea do paciente. Então, quando o paciente também tem um acesso, que ele está puncionado, esse curativo tem que estar o quê? Limpo, seco, né? O tempo que a gente tem que olhar se o paciente não está, se aquele local não está com sinais de inflamação. Vamos relembrar? Calor, rubor, edema, né? Então, se está doendo, para quando você está fazendo a medicação, corre o risco de estar com infecção. O que você tem que fazer? Retirar a punção e puncionar novamente, tá? Vamos falar de algumas bactérias que causam infecção dentro dos hospitais. Então, a gente tem o Staphylococcus aureus, né? Então, são os terror, né? A gente chama de zoológico hospitalar, né? Os bichinhos hospitalares, mas que a gente não gosta, a gente não quer. Né? Eles são bactérias, os estáfilos, gram-positivas, né? Elas causam infecções epidérmicas, como as espinhas, né? O problema delas é quando elas vão mais profundamente, né? Eu tenho Staphylococcus aureus, às vezes dentro do pulmão, né? Às vezes numa infecção urinária. Isso quer dizer o quê? Que você fez um procedimento invasivo e que a bactéria que estava na superfície foi para um sítio mais profundo. Ela é responsável por 30% das infecções hospitalares. Tem mais? Tem a epidermidis, aqui vocês estão vendo um paciente com uma síndrome de Fournier, né, que é uma doença causada por essa bactéria, né? Às vezes com baixa resistência o paciente pode sofrer septicemia. Então, quando a gente tem catéter, catéter central, o paciente foi perfurado, muitas vezes ele é perfurado mais de uma vez, e aí eu levo essa bactéria, se eu não faço uma antisepsia da pele importante durante o procedimento cirúrgico, se a gente não faz uma degermação da pele correta, você pode levar esse tipo de bactéria para superfícies mais profundas. Escherichia coli é um bacilo gram-negativo, né? Pode ser aeróbia ou anaeróbia, ela faz parte das infecções urinárias, né? Muitas vezes ela está ali colonizada na mucosa, entre a vagina e ânus, e quando você faz um procedimento, você pode levar essa infecção lá para dentro do trato urinário. A Klebsiella, a gente vai ouvir muito falar da KPC, né? Ela é responsável por pneumonias, por pacientes imunodeprimidos, de infecções pulmonares graves, né? Que podem levar o paciente até a óbito. A Pseudomonas aeruginosa é também um bacilo gram-negativo, ela tolera grandes variedades de temperatura, tem mínimas exigências, então, às vezes, lesões que os pacientes têm de pele, né, as úlceras podem se contaminar por esse bichinho aí, Pseudomonas. Ela causa um odor muito característico, né, às vezes uma secreção esverdeada, às vezes as pessoas, né, nos hospitais falam assim, esse paciente já na ferida acho que está com Pseudomonas, porque fica um odor muito característico, um odor cítrico, um odor de cândida, tá? Os enterococos, que são bactérias gram-positivas, elas são comensais, elas estão no trato digestivo, mas podem causar endocardite, que é uma infecção de uma válvula do coração, né? Pode causar infecções urinárias e pode contaminar, né? Então, aqui vocês estão vendo uma garganta, né? Uma amígdala colonizada por enterococos.
O Acinetobacter baumannii é também uma bactéria gram-negativa, né? Ela tem alta patogenicidade, principalmente no trato urinário e nas vias respiratórias. Por que é importante saber de infecções de infecções dentro das unidades de saúde? Porque a gente vai ver isso, os hospitais que fecham, leitos que fecham por conta das infecções, contaminação em massa, né? Porque se eu tenho, às vezes, um paciente com KPC dentro de uma unidade, se eu não uso bom isolamento desse paciente e os profissionais não cuidam desse paciente de forma adequada, com paramentação, com saída depois, né, com boa higienização, depois que você se desparamenta para sair do quarto, você começa a levar isso para todos os pacientes, e às vezes um paciente pode contaminar 20, né, e isso se carrega através de onde? Das mãos, né, das mãos dos profissionais que às vezes pegou a luva e passou na mão numa superfície, alguém tocou ali e levou para o outro paciente. Então, a importância da gente se preocupar com isso para evitar a contaminação dos outros pacientes e a nossa própria contaminação, ok? Aqui eu trouxe algumas notícias, né? 3 pacientes são infectados pela superbactéria, né? Então, quem que cria essa superbactéria? As unidades hospitalares acabam tendo as superbactérias por conta do uso, né, dos antibióticos, elas selecionam, então por isso a importância de a gente colocar os antibióticos no horário correto, com a diluição correta, saber se ela realmente está indo aplicada no local correto, né? E o uso de uma boa antisepsia de todo o cuidado que a gente vai ter com o paciente, da medicação, do acesso venoso, né? Porque isso é de extrema importância e relevância para que a gente diminua o risco do paciente quando ele está internado, né? A gente sabe que risco ele corre, mas se a gente fizer, né, tudo da maneira mais correta, a gente vai estar diminuindo os riscos que ele pode estar correndo. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar, para recordar com vocês, na verdade, de procedimentos, né? Agora é hora um pouquinho de rever a técnica da sonda, rever alguns cuidados com a sonda vesical de demora, de rever alguns cuidados com o acesso venoso periférico, com o acesso venoso central, né? Tudo isso é de extrema importância para que a gente, né, o uso dos EPIs que vão auxiliar nesse processo de diminuição de infecção cruzada e do profissional e os cuidados que a gente vai ter com todos esses aparatos dentro do hospital no nosso estágio, que a gente vai manipular os acessos venosos, vamos manipular a sonda para desprezar a diurese, né? E a gente tem que saber como fazer isso da melhor forma correta, tanto para a gente quanto para o paciente, tá? É isso que eu teria para deixar de dicas, né? Ou de recordação para vocês nessa aulinha que a gente está tendo aqui para o nosso estágio. Né? A gente está à disposição aí na plataforma para a gente tirar muitas dúvidas, para a gente falar mais um pouco sobre isso, tá bom? Um beijo a todos e até!